Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos e irmãs, hoje é domingo, dia do Senhor, dia 19 de julho de 2020. O Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 13, versículo do 24 ao 43. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou uma boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Enquanto o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Querem que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arrancareis também o trigo. Deixai crescer um e o outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhe outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros veem e fazem ninho em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhe falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal, e depois o lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, que é um pouco extenso, nos traz 3 parábolas. A parábola do joio e do trigo, a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento na massa. Aqui Jesus nos mostra nessas 3 parábolas o sentido do reino dos céus. Como nos foi dito aqui pelo profeta, que Jesus falava em parábolas para proclamar as coisas escondidas desde a criação do mundo. Jesus usava esse sentido figurativo para aquelas pessoas entenderem verdadeiramente que nas coisas cotidianas estavam contidas as graças do reino de Deus. Todo o sentido do reino de Deus poderia ser comparado com as coisas simples do dia a dia das pessoas, como o agricultor que semeia o trigo, como aquele grão de mostarda, aquele agricultor também que joga aquela pequena semente do grão de mostarda e que depois se torna uma árvore grande, onde as árvores vêm fazer seu ninho, onde aquela mulher joga uma pequena porção de fermento
em 3 porções de farinha, onde você não vai perceber, misturando aquela massa onde está o fermento. Assim é o reino dos céus. Para nós, muitas vezes, o reino dos céus está imperceptível. Aqui Jesus, na parábola do joio e do trigo, vai dizer que enquanto dormia, o inimigo veio e plantou o joio onde já havia semeado o trigo. E na explicação que Jesus vai dar aqui nesse evangelho, que é muito rica, maravilhosa, porque os discípulos também que acompanhavam Jesus não entendiam. E quando Jesus vai dizer que aquele que semeia é o Filho do Homem, é o próprio Cristo, a semente, o campo é o mundo, a boa semente somos todos nós que pertencemos ao reino dos céus, os joios são aqueles que pertencem ao maligno, o inimigo que semeou o joio é o diabo, a colheita é o fim dos tempos, e aquele que irá fazer a colheita são os anjos. Verdadeiramente é o céu sentido, Jesus está colocando tudo no pretérito, tudo no futuro de como irá acontecer. É preciso arrancar o mal do meio do bem, do bom? Não. Jesus quer que o mal possa se converter. Ou se você arrancando o mal, possa também tirar o bem dali. Jesus espera até a última hora para nos salvar, para a nossa conversão. Podemos viver uma vida de coisas erradas. Eu sou exemplo disso. Vivi uma vida de coisa errada, fazendo coisas tristes, coisa que entristecia o coração de Deus. Mas um dia Deus tocou no meu coração e aqui hoje estou eu anunciando a palavra de Deus. Preciso melhorar, preciso muito mais a cada dia, porque a conversão é só um primeiro passo que você dá a cada dia na sua vida rumo ao reino dos céus. Por isso que é precioso nós deixarmos o mal junto com o bem, para que o bem contamine o mal no bom sentido, né? E que o mal possa se converter. Aquele que vive nas coisas erradas, aquele que vive nas trevas do pecado, possa alcançar a conversão. Mas para aqueles que mesmo com todas as palavras, os anúncios dos profetas, da palavra de Deus, da igreja, dos sacramentos, essas pessoas querem permanecer com o coração duro e voltado para as coisas do mundo, voltado para as coisas do maligno, o fim é muito triste, como nos anuncia o Senhor. Os ceifeiros são anjos, chegará o dia da colheita, o qual será arrancado o joio do meio de trigo, será feito os feixes e atirado ao fogo. Esses queimarão, onde haverá choro e ranger de dentes. Mas é para o trigo, que são os filhos de Deus, como Jesus nos fala. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Não é tarde, meu irmão. Jesus espera de cada um de nós a nossa conversão. Ele quer nos tocar o coração de cada um de nós para que nós possamos viver na graça de Deus. Que nós sejamos esse trigo que nos foi semeado por Deus, pelo próprio Cristo nessa terra, para darmos os frutos necessários para o reino de Deus, para que nós, no fim da colheita, nós sermos colocados nos celeiros da glória de Deus. Jesus nos fala que nós brilharemos. Em outra passagem do Evangelho, ele nos dirá que nós seremos como anjos, contemplando a face de Deus por toda a eternidade. Portanto, meus irmãos, a felicidade desse mundo que é passageira, jamais a mente humana conseguirá alcançar a graça de entender a felicidade eterna, do querer ser um anjo, do que viver brilhando na graça de Deus. É isso que Jesus oferece para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.